Facchini, nosso consultor financeiro, que hoje gentilmente cede um espaço na sua agenda para vir aqui nos orientar e a você, telespectador, para falar um pouquinho sobre aquisição, isso mesmo, da sua casa, a primeira casa. Léo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Jane, tudo bem? Queria que você falasse um pouquinho a respeito da aquisição da casa própria. E mais, eu sei que você trouxe um slide aqui para a gente, fez uma simulação para aquela pessoa que vai adquirir o seu primeiro imóvel, quanto ela vai pagar, até que valor ela pode, e dar algumas orientações, algumas dicas. Quais são hoje as dicas que você dá para o nosso telespectador a respeito da aquisição da casa própria? Tá, então, primeiramente, a gente precisa entender o momento de fazer a aquisição dessa casa própria. A gente tem algumas crenças, algumas crendices que dizem, quem casa quer casa. Isso, às vezes, não é verdade. Em que sentido? Nós vamos entender o momento real que a gente pode estar comprando essa casa própria, porque a aquisição da casa própria, eu estou me enraizando num local, numa cidade, e, de repente, para um jovem de 20, 25, 30 anos, ele pode estar comprometendo a evolução dele profissional. Ou seja, ele está morando hoje em Ribeirão Preto, trabalha num local, vamos citar aí, um banco, por exemplo, ele é jovem. Daí, 2 anos ele é transferido. Como é que ele fica com esse imóvel que ele adquiriu aqui? Porque aí ele vai ter que pagar aluguel numa outra cidade. Então, é esse o cuidado que tem que ter, Léo? Isso, esse é o cuidado que a gente fala de ter que ter. Então, hoje nós estamos num mundo aí globalizado, onde a gente tem mudanças o tempo todo. Então, você citou 2 anos, até muito. Normalmente é 6 meses, 1 ano. Eu posso estar recebendo uma proposta de emprego. Então, eu não posso deixar que o fator casa possa, de alguma forma, interferir esse meu desenvolvimento profissional. Então, uma pessoa que está iniciando, saiu da faculdade, por mais que ela esteja casando, de repente vale a pena ela sacrificar um pouco, pagar o aluguel, mas ter essa liberdade. Se ela receber uma promoção, ela não tem com o que se preocupar, ela simplesmente entrega a casa que está com aluguel e aluga uma nova casa na próxima cidade. Então, assim, essa acho que seria uma primeira dica, entendeu? Porque normalmente tem um outro ponto também, o financiamento da casa que a gente está, ou a parcela do aluguel, a parcela do aluguel sempre vai ser um pouco menor. Do que o financiamento. Então, assim, se a gente tiver a disciplina de guardar essa diferença, de começar a fazer essa poupança, isso pode fazer diferença no futuro, a hora que for o momento realmente da gente adquirir essa casa. Eu já estou estabilizado no meu emprego, dificilmente eu vou ter grandes mudanças. Aí eu acho que de repente pode ser a hora da gente estar adquirindo a casa própria. E então, quando é o momento de adquirir a casa própria, Léo? Tá. Isso é muito individual, então assim, não dá pra gente responder, só tentei dar esse alerta para os jovens, que hoje a gente tem cada vez mais cedo os jovens se casando, e houve aquele ditado, quem casa quer casa. Só tomar cuidado com isso, de não deixar isso de repente comprometer o profissional. Agora, a aquisição da casa própria, a gente sabe que é um sonho de todo brasileiro, é unanimidade. Se você fizer uma pesquisa hoje, Leonardo, seguramente o primeiro sonho do brasileiro, o primeiro sonho é ter a sua casa própria. Sim, não tem a dúvida, e eu acho que não tem prazer maior do que você entrar na sua casa, você estar na sua casa, poder fazer o que você quiser. Então, assim, mas esse momento exato não existe, acho que ele é individual de cada um. Nós temos que estar equacionando o lado financeiro, com esse lado profissional, com o lado emocional, para adquirir a casa própria. E aí, a hora que for o momento, para que não seja um problema futuro, para que né? não seja um problema futuro. Então, a aquisição desse grande sonho, ele pode se transformar num problema aí no curto prazo. Entendi. E quais são os cuidados que esse investidor, essa pessoa que vai adquirir a sua casa própria, tem que ter no primeiro momento, Léo? Tá, então, num primeiro momento que ele for adquirir essa casa própria, procurar profissionais habilitados, então corretores, uma imobiliária credenciada, então um profissional que de repente o corretor tenha cresce, porque a gente sabe que esse mercado você tem várias pessoas trabalhando. Então, o primeiro momento é esse, identificar a casa, identificar um local que você se identificou e buscar uma pessoa qualificada para ajudar a quantificar aquela casa, a intermediar o negócio. Esse é um primeiro momento. Num segundo momento é verificar a documentação daquela casa. Se ela realmente está habilitada, se ela tem um habite, se ela tem toda a documentação exigida. Por isso é que você fala para ir numa imobiliária, num corretor credenciado, porque ele também pode auxiliar nessa documentação, na ajuda, na hora de ir no cartório e verificar
tudo que está acontecendo dentro daquele imóvel, se tem habite, se o INSS, né? Ou não, o INPS da casa está pago, se a água, se a luz, se o IPTU, enfim, se não tem nenhuma dívida que recarregue sobre aquele imóvel, enfim, tem que ter todos esses cuidados. Todos esses cuidados, entendeu? Inclusive, às vezes, para novas construções, então você tem as construtoras, verificar o histórico da construtora, se tem alguma pendência, se não tem, tentar se precaver justamente para não deixar esse sonho se transformar num pesadelo aí no curto prazo. Saber, inclusive, da idoneidade daquela empresa, né, Leonardo? Exatamente, a gente teve aí, acho que foi no domingo, passou no Fantástico uma reportagem do pessoal... Da Incol. Então, das casas. Então, assim, verdade. A gente tem tomar cuidado justamente só para não fazer isso, para passar um certo período de tempo e a gente não ter uma surpresa. Na verdade, agora eu lembrei, foi o protesto já do CQC de ontem. Eles fizeram uma matéria a respeito disso, que tinha lá, o pessoal desde 2000 fizeram um financiamento, a casa teria que ser entregue em 2009, e até hoje as casas não foram entregues e a obra está parada. Mas no Fantástico também, não neste domingo, no anterior, fizeram uma reportagem também do sonho daquelas pessoas que compraram seus imóveis, inclusive com a empresa Incol, aonde eles fizeram depois um acordo. Alguns sim puderam fazer o acordo, tiveram os seus benefícios e entregando o seu imóvel. Outros não, perderam tudo e é isso. Quanto à idoneidade, saber da construtora, saber do corretor, saber da imobiliária, tem que ter esses cuidados, porque é um sonho que você está depositando ali, né? Uma vida, né, Leonardo? Não, normalmente a gente deposita ali, tá todas as nossas energias. É tudo, né? É uma o dinheiro família, suado, uma nós vida. vamos concentrar, Isso. se vai ser com financiamento, que nós vamos falar na sequência. Então, assim, o primeiro momento é esse, eu identifiquei o momento que eu vou comprar essa casa própria, identifiquei o local, identifiquei a casa. Eu preciso me resguardar que aquela casa realmente não vai me trazer problemas no futuro. E quando você fala em casa não trazer problemas no futuro, é legal a gente colocar aqui, Leonardo, que a pessoa tem que ir até o imóvel, passar um período lá, se puder até uma noite, porque não sabe como é que é a noite nessa residência, se tem bares por perto, se tem barulho, se não tem. O que está acontecendo com esse imóvel? Tem que ter esses cuidados também, né? Tem que ter. Verificar a vizinhança, tentar de repente bater um papo, sem dúvida são dicas importantes e que vão trazer, pode dar um certo trabalho no início, mas eu vou perder tempo, vale a pena porque a gente pode economizar aí. Porque é uma vida que ele está depositando ali, né? Puxa vida, é um sonho mesmo que a pessoa está realizando, então tem que ter esses cuidados. Mas a Jane falou de eu dormir no imóvel? Claro, você não sabe como é que é a noite, você não sabe como é que é o dia a dia ali, como é que é seu vizinho, como é que se porta, se tem barulho, se não tem, a pessoa que quer comprar um imóvel quer ter tranquilidade, então ela tem que passar um período maior, sim, para saber como é que funciona aquele imóvel, né, Leonardo? Sem dúvida, e principalmente, uma dica é a seguinte, o pessoal que vai comprar casa, isso às vezes está muito comum, você comprar casa na planta, apartamento na planta. Verifica com aquela construtora, com quem está desenvolvendo o projeto, projetos anteriores, se eles entregaram no prazo, se foi realmente o combinado, visite outros prédios que eles fizeram, conversem com os moradores, foi entregue no prazo certinho, o acabamento foi o que estava combinado, porque a gente tem esses problemas aí ao longo do tempo. E você fez uma simulação hoje aqui, Léo, para mostrar para todos os nossos telespectadores. Eu gostaria que nesse primeiro momento você falasse a respeito dessa simulação. No segundo momento nós vamos trazer os slides aqui para passo a passo você explicar. É possível? Possível. Na verdade assim, porque quando a gente pensa na casa própria, aí começa então, identifiquei, vou comprar a casa própria, etc. O segundo passo é o quê? Eu resolver um problema financeiro. Dificilmente a gente tem o valor para comprar essa casa à vista. À vista. Então você vai financiar. Nós vamos financiar. E aí, no financiamento eu tenho N modalidades de financiamento. A gente tem o programa do governo aí, Minha Vida, Minha Casa, que é um excelente programa, é um excelente incentivo. Ele subsidia, né? Isso, parte do imóvel. As taxas são realmente atrativas. Ele tem algumas regrinhas de faixa salarial, de renda, do valor do imóvel. Mas aí para a grande população atende numa boa, entendeu? A gente tem condições de comprar casas com juros realmente baixos. Acessíveis. E essa simulação que você traz para a gente agora, está neste contexto ou não? O que é que você trouxe para o telespectador? Isso, na verdade eu trouxe uma simulação assim, porque quando a gente fala de financiamento, hoje a gente tem um dos maiores financiadores, é a Caixa. Então eu trouxe um slide da Caixa mostrando o site de habitação da Caixa e o simulador da Caixa. É um simulador muito simples, que
que todo mundo que tem acesso a um computador, tem internet, tem condições de fazer a simulação e já ter uma prévia, Então, valor estimado, esse tipo de coisa. Vamos mostrar na tela e ninguém melhor do que o Leonardo Gazzini Facchini para nos orientar esta simulação que ele trouxe aqui para vocês, telespectadores do Tribuna Estadão. Vamos colocar na tela já e eu gostaria que você Esse é comentasse. só o site que o pessoal vê, então www.caixa.com.br/habitação. É um site muito rico com informações, ele tem ali para você fazer simulações, passo a dicas, passo ali. passo a passo. Pode passar o próximo. Vamos esperar aqui que o pessoal... Aí. Isso, aí é o site. Pelo site da habitação você tem condições de entrar na simulação ou entrando direto www.8.caixa.com.br. Vocês podem verificar que são alguns dados simples, então se é pessoa física, pessoa jurídica, ali eu vou escolher o tipo do imóvel, se é residencial, comercial, se esse imóvel é novo, usado, aí onde eu quero comprar, o estado, a cidade, a faixa salarial, a renda familiar na verdade, então se tem 2, 3 pessoas na família que trabalham. Tudo nesse site, Léo, você Tudo encontra? nesse site, é muito simples. Então eu preenchi esses valores, que eu fiz uma simulação, eu preenchi com alguns valores fictícios. Se puder trazer o próximo slide. Vamos ver no que valor o Leonardo preencheu. Então aí eu fiz uma simulação, eu joguei um valor aproximado de um imóvel de R$100 mil, certo. um prazo de 300 meses, e aí ele me traz algumas como se fala? Algumas modalidades. Então, por exemplo, ali, ele... Valor da entrada. Valor da entrada. Um valor ali no Isso. valor de 8 mil. Bom, o valor do imóvel 100 mil, é isso? Isso. O valor da entrada 8 mil reais. 8 mil reais. O prazo que você deseja pagar é no prazo de 300 meses, é isso? De 300 meses. Isso. Então Isso. o valor do financiamento vai ser 90 mil. Por quê? Porque você tem um subsídio Porque você tem um de 2 subsídio mil. do Estado de 2 mil. Então, assim, do governo. sim. E esse subsídio, ele vai variar em função do valor do imóvel, da renda da família. Esse subsídio pode chegar até 23 mil reais. Olha, tudo depende da renda Tudo familiar. depende das Quando você configurações. coloca a renda da família, você colocou uma renda de que valor? Porque ali nós temos os valores exatos de 100 mil, que é o imóvel, a entrada que você deu de 80 mil, o valor que fica financiado 90 mil, porque o subsídio do governo é 2 mil, e a prestação já está ali também, que é de R$ 727,04. Mas onde está o valor que você tem da família? Onde você coloca este valor? Essa simulação foi feita com valor, com uma renda familiar em torno de R$ 2.500. Tá, então a pessoa que ganha R$ 2.500, Não é a pessoa, é a família. Não, a Você família. pode ter, Aqui você pode ter a esposa, somar, o marido ou vice-versa. Somando isso, no valor de R$ 2.500, uma prestação de R$ 727. É viável, Leonardo? Então, aqui é só uma simulação. Na verdade, eu queria tentar trazer esses slides para tentar ensinar a população a fazer a própria simulação. Certo. Porque ele vai dar várias modalidades de financiamento, você tem várias alternativas. Aqui é só uma simulação. E no caso dessa prestação de 724, ela é decrescente. No final Que do é plano, o melhor, né? Nessa simulação, ela vai dar a última parcela em torno de R$ 320. Então isso vai caindo. Esse mês eu pago 724, mês que vem eu pago 723. Mais ou menos isso. Ela ele vai sempre decrescendo e isso é bom para quê? Para que aquele trabalhador fique mais tranquilo quanto às suas prestações futuras? Mais ou menos a teoria é o seguinte, se hoje eu tenho condições, o meu orçamento comporta uma prestação de 724, com certeza no futuro ele vai comportar parcelas menores, que é o que vai acontecer. E isso para quem tem aquele emprego garantido, aquele funcionário efetivo, é de uma tranquilidade ímpar, porque se ele já tem a sua estabilidade financeira tranquila, ele pode sim adquirir o imóvel com essa tranquilidade também, né, Leonardo? Sim, sem dúvida. Então, eu acho que a gente tem que usar, entendeu, essas ferramentas, porque quando a gente poderia ficar falando aqui de termos técnicos, acho que não vai agregar muito para a população. Não, é isso tentar mesmo. Ensinar mesmo onde que eles vão buscar informação, ali eu já tenho condições de fazer algumas prévias, se a gente puder trazer um slide onde ele mostra algumas alternativas de investimento. Nós temos outros slides aí também, Léo? Aí. Não, é um outro. Não é um anterior a esse? Vamos Isso, lá. É aquele lá, aquele os meninos já que ele colocam vai, esse aí, daí, ó, na verdade esse era, tá vendo? Ele traz ali opções de as financiamento opções, disponíveis, é isso? Ele vai me dar os dados que eu preenchi. Então ele está falando lá a data da simulação, o valor, a idade da pessoa que está fazendo, a renda que eu coloquei. E ali ele me falou, para uma habitação de 100 mil, para a renda de 2.500,
para sua idade, etc., eu te dou essas opções de financiamento. Ah, então entendeu? além de tudo, ele te dá opções ali. Isso. Você tem carta de crédito de fundo de garantia, você tem aquisição do imóvel novo, Com carta de com crédito. carta de crédito, também do fundo de garantia, aquisição do imóvel novo pós. O que é pró-cotista? Pró-cotista. Então, aí a gente vai ter várias modalidades. O que vai diferenciar algum deles vão ser o quê? Valor de entrada, taxa de financiamento, entendeu? Sim. Então, assim, qual que é o Cada melhor? caso é